sobre um tema muito atual e que pede-nos uma reflexão mais cautelosa diante disso que está acontecendo nos dias atuais, diante daquilo que a Bíblia nos fala em seu último livro, o livro de Apocalipse. E convidado para nos trazer este tema tão interessante, chegou hoje aqui em Brasília o nosso amado irmão, membro da Igreja Batista Central de Brasília, professor da escola dominical naquela igreja já há muitos anos, Dr. Sebastião Fagundes de Deus, que é natural do estado de Goiás e tomou posse como juiz do Tribunal Regional Federal da primeira região em 15 de fevereiro de 2001. Seu ingresso na Justiça Federal se deu em 1985, oriundo do terceiro concurso promovido pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, e vem exercendo suas funções na seção judiciária do Distrito Federal desde setembro de 1985. E aqui temos uma larga atuação como profissional na área do direito e da justiça, e é com muita alegria, meu amado irmão, queremos convidar nesta noite para subir aqui a tribuna, o culto desta igreja. E como já disse hoje, novamente desejo repetir: esta é sua igreja, sua casa espiritual, e que nós estejamos todos com corações abertos para recebermos aquilo que creio é interessante para os nossos dias. Se mais pessoas refletissem sobre o que a Bíblia fala, creio que teríamos um mundo melhor. Meu amado irmão Sebastião Fagundes de Deus, que o Espírito Santo lhe inspire e lhe abençoe, e nós estamos aqui para ouvir. Bem-vindo. Quero cumprimentar todos os irmãos e os nossos colegas magistrados federais que aqui estão presentes. Atos 1:8. Jesus havia ressuscitado, permaneceu com os discípulos pelo período de 40 dias, ensinando-lhes, treinando-lhes e preparando-os para uma nova jornada que eles haveriam de empreender. Jesus ensinou-lhes as coisas referentes ao reino de Deus. E nesse tempo, nesse período em que Jesus ressuscitado esteve com os discípulos, ele deu-lhes uma ordem. Disse que os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Logo que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nesse tempo, nesse dia, os discípulos nasceram de novo, mas não foram cheios do Espírito Santo. Ele havia dito que os discípulos devessem permanecer em Jerusalém. E no versículo 8, do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus delimitou aqui a abrangência do reino, a abrangência da missão que os seus discípulos possuíam, estavam com ela diante de si. Eles tinham uma missão árdua, difícil, uma
missão cuja abrangência abarcava o mundo todo, começando a atuação missionária a partir de Jerusalém, prosseguindo pela Judéia, alcançando Samaria e até os confins da terra. Nós devemos agradecer muito ao nosso Deus pelo fato de nós termos sido alcançados aqui no terceiro mundo. Estamos na América do Sul e aquela ação da igreja primitiva que começou em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, foram batizados e começaram poderosamente a fazer a obra de Deus. Desde então, o Evangelho se espalhou por aquelas regiões. O fogo do Espírito Santo se estabeleceu em Jerusalém, em meio àquele povo, atingiu inclusive os sacerdotes judeus, que eram contrários à fé, que eram contrários à igreja primitiva, à igreja dos apóstolos, que eram contrários a Jesus, que foram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Muitos desses sacerdotes passaram a obedecer à fé. Tal era o impacto causado pela obra do Espírito Santo através dos discípulos e dos 12 apóstolos. Então a igreja, essa igreja em Jerusalém, nasceu no dia de Pentecostes. Jesus deu demonstração de que estava vivo, era um Cristo vivo. Ele deu provas disso, comparecendo e estando com eles. Deu-lhes as instruções, prometeu que o Espírito Santo viria, o Espírito Santo veio. E então nasceu uma igreja com esses fundamentos de um Cristo que venceu os grilhões da morte e que foi visto naquela ocasião por mais de 500 irmãos. Ela nasceu então sob esse fundamento, sob o fundamento dos apóstolos, que é um fundamento sobre o qual nós assentamos a nossa fé. A nossa fé está baseada, fundamentada na Palavra de Deus, que tem entre esses fundamentos os fundamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. A igreja revestida de poder, depois que os discípulos, os apóstolos receberam o Espírito Santo, ela teve diante de si uma perspectiva futura. Ela visualizava um futuro glorioso, porque Jesus havia dito que vós não me vereis mais, até o dia em que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas eu desejo que a boa mão de Deus esteja com vocês, operando poderosamente e edificando essa igreja nesses tempos desta conferência e em todo o tempo daí para frente, como tem sido edificado. Muito obrigado. Passa a palavra.